Vamos agora à doutora Luciana Nunes Freire Kurtz, presidente da Comissão de Apoio ao Departamento Jurídico da OAB de São Paulo, membro do Conselho de Relações de Trabalho da Fiesp, da CNI e da FEComércio de São Paulo, sócia do Freire Capaneme Belmonte Advogados, formada pela Universidade Mackenzie, atua há mais de 30 anos na área corporativa, especialista em Direito de Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, com MBA em Direito Empresarial, também pela FGV São Paulo, mestre em Direito do Trabalho e Relações Internacionais do Trabalho pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e faz parte da Academia Paulista de Direito do Trabalho, do Instituto dos Advogados de São Paulo e é membro do Conselho Deliberativo do Fundo de Previdência Privada do Bradesco. Doutora Luciana, que é uma militante da advocacia, respeitada, vai nos dirigir agora a palavra. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada pela apresentação, desembargador. Eu vou ficar aqui na frente, porque eu tomei a liberdade de trazer uns slides para acompanhar a minha apresentação. Queria agradecer, primeiramente, a esse tribunal tão respeitado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui no jubileu, né, desse congresso. Realmente é um tribunal que traz luzes aqui para o resto do Brasil e acho que o principal tribunal aqui do nosso país. Queria parabenizar aqui a palestra dos nossos antecessores, o professor Rua, que é uma lenda aqui, já me ensinou muito, e a doutora Vivian também. Queria dizer que eu tentei até, né, fazer um alinhamento aqui desse painel, porque imaginei que vocês poderiam trazer a apresentação, mas não consegui conversar com os meus colegas, liguei para o cerimonial, Roberto gentilmente me disse, você está livre, pode fazer como você quiser. Então, eu vou tomar a liberdade de ficar aqui na frente para eu poder ler melhor os slides, também um pouco de cacuete de professor, e também porque está muito frio, e andando aqui eu vou me esquentar. Eu já entendi por que nós temos desembargadoras tão bonitas no TRT-15, porque elas usam a tentativa do congelamento. Então, doutora Gisela, Tereza Asta, a própria presidente, né, todas as desembargadoras, a Marília, são tão bonitas, eu já entendi por quê. É a técnica do congelamento, né? Vamos lá. Bom, a gente não conversou, doutora Vivian, mas a gente vai complementar aqui, coincidentemente, nossa apresentação, porque você comentou sobre os projetos de lei que tratam da reforma sindical, mas, principalmente, aqui eu foquei nos que tratam do custeio, já que o nosso painel tem 3 pilares, o custeio, a negociação coletiva e o tema 1046. Então, vou procurar abordar esses 3 temas rapidamente. E a gente sabe que o Brasil não ratificou, para nossa tristeza, porque eu concordo com o professor que nós devíamos estar mais na frente nessa questão da pluralidade sindical. E a gente tem aqui vários projetos de lei tratando do custeio. E aí a gente vê que o avanço legislativo, né, desde 2019 temos a apresentação, em 2009 tivemos um PL que andou, mas morreu na praia, e aí foram apensados muitos PLs, e a gente vê que o que eles buscam aqui? Estabelecer um novo custeio para os sindicatos. Embora eu, particularmente, entenda que o STF já solucionou essa questão com a contribuição assistencial, a gente vai falar mais na frente. E esses PLs buscam o quê? Na sua maioria, reverter a decisão do Supremo, e buscam regulamentar o direito à oposição, né? Porque aí eu discordo um pouquinho da doutora Vivian, porque, para mim, a liberdade sindical é a gente garantir o direito à oposição e pagar aquilo que realmente a gente quer pagar. Então, acho que a liberdade começa aí, embora, lógico, que o interesse coletivo é muito importante, mas eu não acredito em liberdade que traga a imposição de um recolhimento. E aí a gente tem aqui o direito à oposição individual, né, que pode ser feito nesse PL, além da Assembleia, depois da celebração do contrato de trabalho, pode ser feito durante a Assembleia, desde que ela seja híbrida também, desde que o trabalhador possa, online, se ele estiver trabalhando em São Paulo, e essa Assembleia ocorrendo em outras cidades, como é muito comum na construção civil,
que o trabalhador possa garantir a sua oposição. A cobrança por boleto ou PIX, não só atribuir à empresa o desconto em folha, que seria uma obrigação da empresa arcar com esse ônus, e limitar a cobrança a uma vez ao ano, né? Como foi dito aqui no caso que há o litígio aí que o professor Rua comentou, que eram 12 parcelas dividindo aí a contribuição que está sendo objeto de recurso no TST. Então, esse projeto, ele é do Valentim, ele era o mais avançado no Congresso, mas o Valentim já tinha um outro de 2019. E esse de 2019 é que está com regime de urgência. Então, caminhou na frente. Ele tratava de outro tema, em 2019, que era o protesto de decisões judiciais, mas foi feita uma emenda pelo senador Rogério Marinho e foi inserida a questão da regulamentação da oposição. Esse está em regime de urgência e está caminhando, então, mais rápido, foi distribuído aí para a emissão de um relatório do senador e deve ser publicado em breve. O deputado Kim Kataguiri, que é um jovem aqui de São Paulo, ele já foi além, né, que eu considero inviável essa metodologia de o sindicato laboral fornecer um formulário eletrônico para o trabalhador manifestar sua oposição. A gente sabe que isso não vai funcionar, muitos trabalhadores nem têm acesso à plataforma digital, então aqui essa tentativa do Kim não é uma tentativa realística, na minha opinião. Temos outros projetos que vieram de deputados de Pernambuco, Minas Gerais, sempre focando na questão da oportunidade de fazermos a oposição fora da Assembleia. Porque o que entendem esses deputados e essas medidas parlamentares? De que, se fizermos só a oposição em Assembleia, ela não vai ser execuível, né? O trabalhador tem medo de ir à Assembleia e levantar a mão e dizer eu não vou pagar. Então, isso poderia ser feito de forma remota, de forma eletrônica, ou depois protocolado no sindicato, como era feito com a contribuição sindical obrigatória. E, falando da contribuição sindical, eu não entendo que a contribuição sindical acabou. A contribuição sindical ela se tornou facultativa. Ela existe, tanto existe que muitos sindicatos que realmente representam a sua categoria ainda recebem contribuição sindical. Nós mesmos, na Fiesp, que representamos as inorganizadas, nós recebemos contribuições sindicais facultativas. Nós temos empresas inorganizadas que se sentem representadas por nós e recolhem voluntariamente. O que acabou, e devia ter acabado mesmo, é a mesada. É o sindicato trabalhar sem receber, é o sindicato receber sem trabalhar, é o sindicato que estava acomodado recebendo aquela mensalidade por mês, e a gente sabe, tanto no laboral como no patronal, que muitos não exerciam atividade de representação. E agora, eu entendo que a gente caminha para a liberdade sindical, e se vocês verificarem, por exemplo, na justificativa da reforma trabalhista, no texto de justificativa, quando fala por que acabar com a contribuição sindical, lá diz, esse é o estopim para passarmos para a pluralidade sindical e para a liberdade sindical, terminando com a contribuição obrigatória e deixando ela facultativa, ou, como vamos ver na contribuição assistencial, uma taxa negocial, que é uma contrapartida ao trabalho do sindicato. Mas mesada, ganhar sem prestar serviço, não é o que nós defendemos. E aqui nós passamos para projetos um pouco mais ousados, que falam também sobre a contribuição sindical voltar. Então, o 4482 quer trazer a contribuição sindical de volta. Temos outros que falam só sobre a autorização prévia e a vedação de cobrar de não filiados, que fomos, como colocado aqui pela doutora Vívia, uma mudança de posicionamento. No passado, o Ministério Público entendia também que não podíamos cobrar de quem não era sindicalizado. Hoje, com essa decisão do Supremo para a contribuição assistencial, pode cobrar dos sindicalizados ou não, e o Ministério Público também mudou a sua opinião. E esse PL diz que não. Aquele que não quer ser sindicalizado
não deve ter o ônus de pagar, só para os sindicalizados. E aí a gente entra na discussão aqui dos caronas, né? Eu também acho injusto todos serem beneficiados pela convenção e nem todos pagarem. Mas, infelizmente, nosso sistema sindical da Constituição é esse. Acho que merece uma reforma sindical. Sou a favor de que quem pague a negociação tenha os benefícios. Aqueles que não pagam é a lei. Então, eu acho que a gente devia mudar todo o sistema sindical, mas não foi possível ainda. Os projetos, né, as PECs da reforma sindical não têm caminhado. E esse da Adriana Ventura vai além também. Ele fala sobre a prestação de contas, que os sindicatos devem prestar contas e ter mais transparência na sua administração. E o projeto de lei do Carlos Jordi também fala sobre a questão de termos um período de 30 dias para a oposição e fala sobre parcelar a convenção em 6 parcelas, né, 6 vezes, e define aqui um teto. Porque o que a gente viu com a contribuição assistencial depois de julgada pelo Supremo, que aumentou-se demais o percentual de contribuições assistencial, né? A contribuição sindical era um dia de trabalho. E aqui foi colocado esse teto também, porque a gente viu aí o absurdo de algumas convenções prevendo 10% do salário do trabalhador, em 10 parcelas, 12% do salário do trabalhador, o que aumenta muito mais, né, em pesquisas que nós fizemos, do que o valor recebido antes pela contribuição sindical. Então, a contribuição assistencial aumenta bastante. E aí, sobre esse tema, que já foi aqui muito bem falado aqui pelos meus antecessores, né, a Vivian falou um pouquinho sobre o patronal, né? Eu acho que aqui está claro que a contribuição assistencial, Vivian, é para a categoria econômica e profissional. Então, sim, as empresas têm que pagar a contribuição assistencial se tiver negociado, né, na convenção coletiva. E também garantindo a elas o direito à oposição da mesma forma. Mas cabe também às empresas a obrigação de pagar a contribuição assistencial. Inclusive, eu trouxe aqui alguns julgados que já falam sobre isso, né? A contribuição assistencial patronal, empregadora não sindicalizada, devida desde que haja possibilidade de oposição. Então, a empresa tem que pagar, a não ser que tenha manifestado sua oposição. Aqui é um julgado do ministro Sérgio Pinto Martins, culpado de eu gostar tanto de relações do trabalho, ele que me impulsionou na faculdade a estudar esse tema. E o ministro Sérgio também entende que as empresas devem pagar, mas se não tiver garantida a oposição, né, a empresa não associada, aí ela teria o direito a não recolher essa contribuição. Mas a gente cai, então, na regulamentação do direito à oposição, que está pendente. Eu acho que o Supremo, com a decisão acertada de julgar constitucional a contribuição assistencial, dessindicalizados ou não, que é o sistema que a gente tem na Constituição, garantindo a oposição, ele deixou pendente a questão da regulamentação. Quando será essa oposição? É só na Assembleia do dia 29 de fevereiro do ano bissexto? Ou será só naquele lugar que o empregado não consegue ter acesso, ou que é naquele dia de 6 horas que você tem, o sindicato fecha 2 horas para almoço e faz aquela fila que a gente vê na televisão em volta do sindicato? Será que esse é o melhor jeito de garantir a oposição? Mas vai ser decidido isso pelo TST. Nós temos vários amicus curiae nesse processo, inclusive a Fiesp e a CNI fizeram um pedido. O ministro Caputo deferiu só as confederações, vão participar, e terá audiência pública agora, no fim do mês, para a gente acabar com essa novela do direito à oposição e a trazer segurança jurídica aqui para trabalhadores e empresas, certo? O STF decidiu, então, que no tema 1046, a gente sabe que o negociado prevalece pelo legislado. E aqui a gente tem tido bastante segurança jurídica, porque a gente tem visto que os tribunais, inclusive o Tribunal Superior, têm decidido por dar validade nas negociações coletivas. Eu trouxe aqui
várias decisões do TST de vários temas que nós avançamos em negociação coletiva. Então, além da jornada de trabalho, de horas in itinere, dispensão do controle de jornada, dispensa do controle do motorista, divisão de taxa de serviço, das gorjetas, vários temas que a gente não conseguia negociar no passado, depois do tema 1046, estão sendo passíveis de negociação. Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos, como a gente tem avançado em diversos temas, e falo novamente aqui sobre os benefícios. Eu acredito ainda que eu sou uma liberal, fiz faculdade, fiz Getúlio Vargas, eu entendo que o liberalismo é o nosso caminho. Eu acho que menos lei, menos Estado e mais diálogo e negociação coletiva. Eu acho que, para adequar, como foi dito aqui no painel anterior, num Brasil continental, com realidades diferentes, setores diferentes, a gente não pode ter uma lei igual para todo mundo. A gente tem que ter a negociação coletiva para tratar de setores específicos, né? A gente tem o patamar da lei, mas tem em cada cidade, em cada geografia, em cada cultura, que é diferente do Nordeste ao Rio Grande do Sul, a gente tem que tratar via negociação coletiva, estimular o diálogo, valorizando a negociação e privilegiar o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade. Então, eu acredito que esses benefícios da negociação coletiva devem ser levados à frente. E, só para terminar, eu trouxe aqui um reflexo, né, para a gente pensar um pouquinho sobre os temas que estão sendo pleiteados agora nas convenções coletivas. Quais são os temas que mais têm sido vistos na pauta dos sindicatos laborais, né? Os pleitos gerais, que a gente já sabe, são os pleitos comuns a todos e aqueles setoriais, como eu disse, os índices inflacionários versus o aumento real. Lógico que a cláusula econômica é onde a negociação fica mais difícil, mas hoje a gente já tem também a questão da inteligência artificial. A gente tem recebido pautas de sindicatos que querem que a gente coloque, em alguns setores, a vedação ao uso da inteligência artificial. Então, por exemplo, eu defendo o sindicato do audiovisual. O sindicato laboral dos trabalhadores na indústria do audiovisual querem proibir os empregadores de utilizar a inteligência artificial para edição, para outros tipos de trabalho que hoje podem ser feitos pela tecnologia, né, para garantir o emprego. Então, foi uma cláusula que foi rechaçada pelo patronal, obviamente, mas conseguimos chegar numa redação de avanço. Para algumas funções, não usaremos inteligência artificial. Então, eu acho que esse é um debate do futuro, é um desafio para a gente. Flexibilização de jornada veio com muita força esse ano, em virtude dos projetos de lei, né, da jornada 6x1, da redução da jornada, que teve muita mídia a respeito. Esse é um tema bastante delicado, que o Brasil já discute há muito tempo, a questão da redução de jornada, mas o que a gente tem visto é que, com a produtividade do Brasil tão baixa como é, 0,90, não é possível a gente fazer uma redução de jornada. Os países que têm redução de jornada, como a Alemanha, a Coreia do Sul, são muito mais produtivos que o Brasil. E o Brasil não é produtivo por quê? Porque o trabalhador do Brasil não é produtivo? Não é verdade. O trabalhador é dedicado, o nosso trabalhador é um trabalhador que veste a camisa das empresas. Os trabalhadores não são ocupados da baixa produtividade brasileira. A baixa produtividade aqui é ligada a diversos fatores, né? Um deles, e o principal, talvez seja a nossa infraestrutura. A falta de escoamento, nossos problemas ferroviários, nossos problemas de portos, e isso dificulta a produção brasileira. Além disso, o arcabouço jurídico, tanto tributário como trabalhista, é um arcabouço jurídico que traz insegurança jurídica. A gente passou por algumas reformas, vem a reforma tributária, que tem uma transição muito longa, e isso traz um reflexo na produtividade brasileira.
brasileira. A educação brasileira é outro fator. Nosso nível educacional é muito baixo e isso prejudica o desempenho na atividade laboral. E, por último, também a gente não pode deixar de dizer que tem todo esse cenário político instável que a gente tem tido no Brasil. Então, infelizmente, um trabalhador americano ele produz 4 vezes a mais que um trabalhador brasileiro quando se junta todos esses fatores. E a média nos Estados Unidos é uma média de 36 a 38 horas. Mas lá é possível fazer isso. Aqui não é possível. A média brasileira é 39%, na indústria 39,6%. Então, nós já não trabalhamos a jornada completa prevista na Constituição de 44 horas semanais. A média brasileira já é inferior a 44 horas. E reduzir isso vai gerar desemprego, uma queda no PIB de mais ou menos 4% e, no mínimo, 11 milhões de desempregos. Então, essas pesquisas não são feitas pela indústria, tem uma pesquisa bastante fundamentada feita pela FIENG, vocês podem verificar no site, mas na FGV tem 2 pesquisas sobre o impacto da redução de jornada. Então, esse é um tema que o patronato não abre mão nesse momento. Nós vamos trabalhar pelo arquivamento do PL da deputada Érica Hilton, porque nós não acreditamos que a redução de jornada por lei é o caminho. Mas, por negociação coletiva, cada setor pode negociar a sua jornada. Como já existe a jornada diferenciada 12 por 36, já tem setores que trabalham com jornada diferenciada, na própria indústria, a média é de 39 horas. A questão da desigualdade salarial, que veio também pleiteada em virtude da nova lei, né, de igualdade salarial das mulheres, dos relatórios que as empresas devem apresentar, dar transparência, publicar no seu site. Então, a gente tem visto muitas cláusulas para colocar na convenção coletiva um pouco mais do que a lei exige, colocando ali questões sobre igualdade entre salários de homens e mulheres. Fragmentação de algumas bases, a gente tem visto o setor laboral está se modificando, o número de sindicatos no Brasil ainda é muito grande, né? Na época da reforma, a gente tinha 17 mil, por volta de 11 mil sindicatos laborais, 7 mil sindicatos, 17 mil, né? 11 mil sindicatos laborais e 7 mil, mais ou menos, patronais, e esse cenário não mudou. A gente continua com 17 mil sindicatos, mais ou menos, mas os laborais têm se unificado, acho que até por causa da questão do custeio, para se organizar em novas federações. E a questão dos futuros julgamentos, aí, que também estão trazendo para a negociação coletiva. Então, como está demorando para o TST tratar dessa regulamentação, já foi adiada algumas vezes, entraram muitos amicus curiae, o processo ficou bastante pesado no TST, as convenções já querem trazer isso em cláusula. Então, a gente já está tratando do direito à oposição com cada setor, com cada sindicato patronal e laboral, né, fazendo ali a discussão de como será esse direito à oposição na convenção coletiva. E a questão do comum acordo, que a doutora Vivian já explorou bastante, e, embora divirja da opinião dela, não vou entrar nesse ponto agora, porque, como foi dito no início, não é um debate, né, professor? É só uma exposição de opiniões. O professor me ajudou muito na reforma trabalhista, né? Levei ele muito para a Fiesp, para beber da sua fonte. Realmente, o professor é uma lenda em direito do trabalho. Gente, muito obrigada pela paciência. Horário de almoço, eu sei que é difícil, mas eu agradeço a atenção. Bom, nós terminamos a terceira fase da nossa bancada de hoje. Eu pediria ao Roberto que retomasse a sua função, por favor, e eu agradeço a todos. Muito obrigado.